Guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece a nossa fé. Vulnerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Oh, 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 oh. Das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando o nosso povo a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Oh, 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 oh. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé. Ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé. Fortalece nossa fé. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo a espiritualidade maior e os mentores dessa casa que já se fazem presente, agradecendo a presença de todos que aqui se encontram, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Damos por iniciado a reunião da noite. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Hoje nós iríamos ter a palestra do José Geraldo de Carvalho, que ia falar sobre depressão. Mas a gente achou melhor prorrogar a palestra dele, até por conta do problema que nós estamos passando a respeito do combustível, né? A gente está no Livro dos Espíritos, na questão 430, se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar, fiquem à vontade. Só lembrando que os nossos estudos, as nossas palestras são transmitidas ao vivo pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Bom, a gente está falando sobre sonambulismo. Questão 430. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é de sua alma ou seu espírito, porque ele não vê tudo e por que se engana com frequência? A resposta: primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria,
não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Engana-se, né? A gente acha que tanto os espíritos que estejam desencarnados, ou mesmo o sonâmbulo, que não é um estado de desencarne, mas é um estado de letargia, de um sono profundo, no qual ele consegue, né, ter esse desprendimento da matéria e, por fim, narrar um mundo espiritual. A gente sabe que o mundo que nós vivemos, a nossa atmosfera espiritual, todos nós, encarnados e desencarnados, somos imperfeitos. Então, é um ledo engano, né, a gente achar que o espírito desencarnado ou sonâmbulo, por estarem nessa outra realidade, eles sabem tudo. Né? É o que diz a resposta. Não, eles não sabem tudo. Né? Não é porque está fora do corpo físico que ele consegue, que ele tem a realidade de tudo. Até porque nós somos espíritos imperfeitos, e mesmo os espíritos desencarnados. É porque ele está desencarnado, ele sabe tudo. Não, existem espíritos extremamente ignorantes, muito ignorantes, né? Presos aí aos seus sistemas, às suas crenças, às suas manias, enfim, existe. Né? Esse despertar de consciência, de entendimento, ele vai se dando pouco a pouco. Então, não é porque eu me comuniquei com o espírito, comecei a questionar ele, ou o sonâmbulo, meu amigo é sonâmbulo, ou meu parente, minha esposa, meu esposo é sonâmbulo, comecei a questionar ele, e ele não me respondeu, ele não conseguiu me responder. Claro, ele não vai conseguir responder. Algumas questões sim, outras não. Né? Até porque a gente está preso muito ainda a essa realidade de matéria, vivemos ainda um estado de ignorância, um estado de imperfeição, nós temos aí, né, muitos condicionamentos mentais, as nossas sensações, as nossas percepções. Então, não adianta, a gente não pode dizer que o espírito sabe tudo, mesmo desencarnado, como o indivíduo sonâmbulo. Sonâmbulo, para quem não sabe, é aquele indivíduo que dorme, entra num estado profundo de sono, e de repente começa a dizer coisas, se levanta, caminha, fala, gesticula, anda no escuro, não tropeça. Né? Às vezes tem um sono agitado, quer dizer, tem uma percepção do mundo espiritual muito agitada, ele traduz isso ao corpo. Né? Às vezes ele pode se debater, às vezes pode acontecer algumas coisas desagradáveis, sim, com ele. Né? Mas isso, como a gente comentou semana passada, é um prenúncio de mediunidade. Tanto que se esse indivíduo for um centro espírita, ele começar a estudar, ele começar a praticar a sua mediunidade, né? Porque o sonambulismo é um prenúncio de mediunidade de psicografia ou de psicofonia. Né? Se ele começar a exercitar, ele entender, ele estudar, isso passa. Né? Ou ele começar a frequentar a casa, as palestras, tomar um passe, depois começar a participar da casa espírita, dos estudos, da parte prática, isso tende a passar. Isso tende a diminuir muito. Né? E ele passa a ter um equilíbrio a respeito dessa faculdade. Por quê? Porque ele está... O sonambulismo é um estado alterado de consciência, como eu comentei. Um sonho também é um estado alterado de consciência. Né? É a primeira fase. O sonho é a primeira fase de um estado diferenciado de consciência. É o sonho. Trouxe algumas coisas do mundo espiritual. O sonambulismo já é uma segunda fase, né, onde o indivíduo consegue narrar. A gente poderia até comparar aqui a um médio de psicofonia. Né? O médio de psicofonia seria um indivíduo sonambúlico? Sim. Né? Ele poderia entrar num estado sonambúlico, se desdobrar e narrar uma questão do mundo espiritual. Pode acontecer isso com o médio de psicofonia. Né? Então, é uma segunda fase diferenciado desse estado nosso de consciência. Aí o Kardec vai falar mais à frente, que a gente vai estudar sobre êxtase, e ele vai falar depois sobre segunda vista.
Então, só para a gente poder entender. Então, é claro, o espírito não sabe tudo, ele não consegue ver tudo, talvez ele consiga enxergar mais do que nós que estamos encarnados, engaiolados a um corpo físico. Ele consegue enxergar, ouvir, né, tem percepções mais aguçadas do que nós. Mas não quer dizer que ele seja mais evoluído, de repente, do que aquele indivíduo que está encarnado. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, comenta-se que tem muitos falsos profetas no mundo espiritual. Porque a gente acha que, quando a gente desencarna, é como se a gente ganhasse uma santidade, como se a gente ganhasse conhecimento, né? Ao contrário, né? A gente continua sendo o que nós somos aqui. Continuamos sempre. Aquilo que nós pensamos, sentimos, as nossas crenças, elas continuam no mundo espiritual. Não é muito diferente. Né? Agora, quanto mais liberdade de consciência eu vou possuindo através da minha maturidade espiritual, através da minha evolução, através do desenvolvimento das minhas virtudes, é óbvio que eu vou conseguindo um certo despertar de consciência. Né? Que ainda o corpo nos limita muito, mas pouco a pouco a gente vai ganhando isso. Tanto que o irmão Benedito, uma vez ele me disse assim, que ele falou, então, a gente estava falando da questão da volitação, né, do pensamento, ele estava comentando comigo, que quando ele pensava num objeto, ele plasmava, quando ele pensava num lugar, ele conseguia estar naquele lugar, ou quando ele pensava em vários lugares, ele conseguia estar em vários lugares simultaneamente, tudo através do pensamento. Mas ele falou que existem dimensões sutis, no qual ele não tem, o pensamento dele não adentra aquela região, porque o pensamento, ele estava falando que ainda o pensamento dele é um pensamento muito materializado. Então ele vai até onde ele pode ir dentro da evolução espiritual, intelectual e moral. Né? Porque quanto mais materializado é o nosso pensamento, que somos nós, o nosso pensamento somos nós, a nossa identidade. O ato de pensar é um atributo nosso. O ato de pensar e sentir é um atributo nosso. Quanto mais materializado, mais nós nos limitamos a alguns lugares. Eu posso ir somente em alguns lugares, algumas regiões. Até porque, ele estava comentando que os espíritos infelizes, vingativos, aqueles que estão... eles não têm acesso à hora que eles querem ao mundo terreno. Eles não têm esse acesso, como a gente acha que eles têm. Tem uma interação, sim, ao mundo, o mundo visível e invisível, mas nem sempre eles conseguem ter acesso. Por quê? Porque a mente deles, conturbada, desequilibrada, materializada, nem sempre tem a força para atingir aquele lugar, para chegar àquele lugar, aquele alcance. Às vezes ele faz muita força para estar ali com aquelas pessoas, naquele lugar, e isso também gera-se um desgaste. Então, como o acesso da comunicação. A gente acha que a comunicação com o mundo espiritual se dá como se fosse uma varinha de condom. Também não é assim. Eu já comentei aqui que existem leis espirituais que regem isso. Então, essa comunicação também não é fácil o acesso. Por exemplo, é por isso que os nossos entes queridos não conseguem se comunicar como nós gostaríamos. Porque não é simples o acesso. Por quê? Porque nós ainda estamos muito presos à matéria, às nossas imperfeições, aos nossos sentimentos ainda de apego, de posse, de egoísmo. Então, não ter esse acesso de uma forma como nós gostaríamos, pela nossa imperfeição, é para não atrapalhar, né, o caminhar deles lá e não atrapalhar também o nosso caminhar aqui. Por isso que o Chico falava, olha, o telefone toca de lá para cá. É quando a espiritualidade superior acha que é o momento dessa comunicação, desse acesso. E é a mesma coisa do sonambulismo. Por mais que o sonâmbulo é uma atividade anímica da alma, é aquilo que nós chamamos de animismo, e que não tem nada a ver com misticismo.
Animismo é algo de anima, é da alma, é da nossa alma, animismo. Então é um talento da alma. O sonambulismo é um talento da alma. O indivíduo consegue enxergar com os olhos do espírito, ouvir, né, com uma sensibilidade maior. Então é completamente diferente. E aí ele vai chegar até onde ele pode chegar, até onde ele consegue captar tudo aquilo do mundo espiritual e tentar retratar. E nem sempre aquilo que ele retrata também precisa ser analisado. Então, esse acesso que a comunicação que a gente tem ainda com o mundo espiritual, e eu não estou falando de mundo espiritual, eu estou falando dos mais grosseiros aqui conosco, né? Esse acesso ainda é muito limitado. Por exemplo, em planetas mais evoluídos que a Terra, vamos pegar do sistema solar nosso, que diz lá Kardec na revista Espírita, Saturno, Júpiter, são os mais evoluídos. A comunicação daqueles indivíduos que estão encarnados, mas numa outra realidade de matéria, que nós talvez não conseguiríamos mensurar aqui, né? Eles estão encarnados naquele planeta, mas a comunicação e o acesso que eles têm com o mundo espiritual é rápida, é tamanho, porque já conquistaram uma certa evolução intelectual e moral. Então, para eles, a morte, não tem mais o sofrimento da morte, porque eles têm um contato direto com o mundo espiritual. É o que vai acontecer conosco? Sim, vai acontecer conosco, né? Mas a gente está nesse caminhar ainda, nesse despertar de consciência. Até porque a matéria não nos permite, porque o nosso espírito ainda é grosseiro, é imperfeito. A veste que nós usamos, ela é de acordo com a evolução dos nossos espíritos. Então não é fácil ter o acesso de comunicação, não é fácil a telepatia. E aí foi o que o Benedito comentou, ele falou, a comunicação, se eu penso, eu vou, e se eu quiser me comunicar telepaticamente, eu consigo me comunicar telepaticamente via pensamento. Que é algo que nós estamos começando, a telepatia, né? A gente já comentou, pensei em você, teve uma conexão, você me ligou. Acabei de pensar em você. É uma telepatia. É rápido o pensamento. É muito rápido essa onda do pensamento que chega, né? É rapidíssimo. No mundo espiritual, um pouco mais superior, você fica imaginando a questão da comunicação e do transporte. Se a gente precisa da gasolina aqui, provavelmente eles usam fluido lá. Abastece de fluido no pensamento, né? Pensou, viaja no fluido cósmico universal. Pega o bonde do fluido de Deus e vão embora. Né? É assim que funciona lá. Agora, a gente fica imaginando em mundos superiores, como que funciona, da rapidez, né? De comunicação, de bicorporeidade, que diz Kardec, através do pensamento você pode estar em vários lugares. Não é que você se desdobra, na verdade você pode estar em vários lugares, tudo pelo pensamento. Você pensou em um lugar, você pensou em outro, você está, tudo de uma rapidez que talvez é incalculável. Para nós agora é incalculável. Mas numa hora a gente vai chegar nessa realidade. Né? Essa é a nossa realidade. Então, o sonambulismo já é um prenúncio de contato espiritual. Eu começo a ter... O sonambulismo é um prenúncio de contato espiritual. Né? A gente consegue já narrar o mundo espiritual. Quer dizer, é uma comunicação ainda muito grosseira, por isso que falam que o Chico foi a maior antena psíquica, né? Porque a comunicação que o Chico tinha, capacidade de êxtase, de desdobramento, né, era fora do comum. Fora do comum. Essa comunicação, essa liberdade de consciência, essa liberdade dele poder, né, se comunicar, estar antenado, né, uma antena sutil, é uma realidade de espíritos superiores. Ainda a nossa comunicação ela é tacanha, né, ela é muito primitiva ainda, porque a gente está ainda no aspecto do sonambulismo, né, da mediunidade consciente, conseguimos traduzir um pouco o pensamento do espírito, conseguimos entrar num estado de telepatia, quer dizer, é uma coisa ainda que nós estamos conquistando, que faz parte da nossa evolução, e conforme nós evoluímos, isso vai tomando uma proporção e uma capacidade
bem maior. Por isso, quando a gente estudar o êxtase, a gente vai ver que realmente o êxtase é o estado dos santos, dos iogues, dos monges, né, dos grandes humanitários, que conseguiam entrar nesse estado de êxtase, né, de estado de vigília, acordado, e fazer um desdobramento, como fazia o Eurípides Barçanufo, né, o Eurípides fazia muito isso. Ele entrava num estado de oração, de meditação, de contemplação, e, de repente, viajava as zonas mais sutis, né, as paisagens mais belas. Então, essa é a capacidade que tem os espíritos superiores. São Francisco de Assis, pega o microfone. Não, senão não sai o som. Vem aqui. Vem cá, Marina. É porque senão não sai o som, pessoal. Como a gente está gravando e é ao vivo, a gente precisa que as pessoas que quiserem fazer pergunta, que elas... Acho que não está ligado. Está ligado o som dela? Está baixo? Nós estamos... Comunicação, que a pouco vai, vamos chegar lá. Agora vai. Por favor, eu queria esclarecer, só uma pergunta, se os encarnados que têm a intuição, eles conversam, quando... Então ele estava explicando que o médium inconsciente mecânico, ele sai por completo do corpo, ele se afasta perispiriticamente do corpo, né? Ele consegue fazer isso. E aí o espírito aflito, sofredor, vem e acopla no perispírito, no corpo físico do médium. Aí o médium, ele pode estar numa distância muito grande, mas ele tem um domínio total daquele indivíduo que vai se comunicar. Na verdade, ele tem uma autoridade moral sobre o espírito. Por mais que ele seja médium inconsciente mecânico, ele tem essa autoridade moral. E aí, então, o espírito não faz o que ele quer. Não faz porque ele tem essa autoridade moral. Entendeu? Então, aí no caso, vamos supor, no caso do quê? Então, aí nós vamos falar sobre mediunidade consciente. A mediunidade consciente, a gente sente todo o fluido, a gente sente toda a energia do espírito, a gente consegue ouvir o pensamento, a gente capta esse pensamento, né? E aí nós vamos traduzindo isso. Mas não tem esse afastamento, nós não nos afastamos do corpo, porque a gente precisa ter o domínio da comunicação. Aí tem a mediunidade semi-inconsciente. A semi-inconsciente, você começa consciente da situação, e aí, no meio da comunicação, você fica semi-inconsciente. Ela é parcial. Você tem o domínio da fala e você tem um pouco do domínio sobre aquele que está passando a mensagem, entendeu? Agora, a questão da entidade que você narrou, que você falou, o preto velho, o caboclo, o índio, né, que nada mais são roupagens, né, são rótulos, nada mais do que isso, né? São espíritos que fazem parte do trabalho diário, né? Eles podem se intitular com essa roupagem ou com esse nome, mas isso, para nós e para os espíritos, pouco importa. É claro que eles têm uma forma, eles têm um nome, né? Mas quando eles estão no mundo espiritual e passam a trabalhar na seara do bem, para eles pouco importa a forma ou o nome, o que importa é a mensagem que vai ser passada, o que importa é o bem que vai ser passado, entendeu? Mas assim, você pode sentir ele e ele pode dizer para você, olha, eu sou desse aspecto, assim, assado, com um certo nome, ele vai dizer um amigo espiritual, anjo protetor, enfim, aí isso pouco importa. Às vezes a gente fica preocupado assim, eu estava falando isso com a Isabel hoje, né, a respeito de mentores. Quem que é meu mentor? Como que chama? Como que é, né?
E é gozado assim que eu nunca tive, eu particularmente assim, nunca tive essa preocupação, nunca na minha cabeça passou. É claro que todos nós temos. E aí a gente passa a compreender que, quando a gente lê muito, começa a estudar o livro dos médiuns, a gente começa a entender muito que, para os bons espíritos, para aqueles que se propuseram a realizar um trabalho dentro das casas espíritas, junto com os médiuns, ou das casas espiritualistas, ou qualquer casa religiosa, né? Enfim, ou não só dentro da religião, mas também dentro da ciência, porque também dentro da ciência existem bons espíritos, né, que inspiram os cientistas, existem bons espíritos que inspiram filósofos, médicos, como também tem os infelizes, os ignorantes, os vingativos, os enganadores, os embusteiros. Quando a gente começa a entender essa interação do mundo espiritual, e quando a gente começa a se envolver no trabalho espiritual e vivenciar isso, e aliado com o estudo, com o conhecimento, a gente vê que, para eles, pouco importa o nome. Então, eles podem dizer assim, João, Benedito, Zé, Maria, enfim. E, de repente, não é nenhum desses nomes no qual eles foram em outras existências. Até porque a roupagem, eles podem ter a roupagem deles, a forma que eles bem quiserem. Também não necessariamente precisa ser uma forma de uma existência passada. Não precisa. Né? Se eles quiserem pensar num traje, né, a roupa, ou num traje feminino, e viveram a última encarnação numa roupagem masculina, eles podem tranquilamente, no mundo espiritual, ter essa forma feminina. Então, quando a gente começa a entender isso, perde essa questão que é muito nossa, que é material, porque eu entendo, a gente quer ter um nome, a gente quer ter uma forma, talvez até por causa da lei de adoração, que é muito forte em nós, e essa lei de adoração ela é muito ainda material, né? Por isso que a gente tem essa necessidade. Mas quando a gente vai se desfazendo disso, a gente vê que o que importa é a mensagem, o que importa é o trabalho que está sendo realizado. Então, aí, se quem está ao meu lado é fulano, ciclano ou beltrano, né, não importa, o importante é que eu possa ser um bom instrumento, que eu possa ser um bom instrumento à espiritualidade, que é o mais importante. Nome, pessoal, nome é muito subjetivo no mundo espiritual. E o Kardec fala muito isso, a linguagem dos espíritos, no livro dos médiuns, viu? Boa noite. Quando a gente sabe que é um sonho de uma atividade mecânica do nosso cérebro e quando é a comunicação mediúnica no sonho? Olha só, a gente falou muito a respeito de sonho no primeiro tópico aqui desse capítulo chamado Emancipação da Alma, né? Praticamente ele diz que todo sonho é um contato com o mundo espiritual, ou é passado, ou é um momento de agora, ou é futuro, né? Ele deixa bem claro isso no Livro dos Espíritos. Agora, existe situações, por exemplo, desejos, né, vontades nossas, que quando a gente sai do corpo físico, quando a gente começa a se desprender pelo sono, e nós começamos a sair do corpo físico, a gente entra muito em contato com os nossos pensamentos. Porque imagina o seguinte, João, a gente tem inúmeros pensamentos, mas aquele pensamento que você coloca um grande desejo, uma grande força naquilo, é claro que você tem contato com aquilo, que o pensamento nada mais é do que o nosso mundo, do que aquilo que a gente almeja. Então, pode acontecer de eu ter contato com o meu desejo, mas é muito nítido, porque logo me vem à mente, mas era algo que eu queria, né? Era algo que eu desejava, principalmente coisas materiais.
Agora, quando é o contato, porque eu posso desejar ter o contato com um ente querido, e posso ter. E aí, como que eu consigo diferenciar? Eu consigo diferenciar esse sonho porque é muito nítido o contato, é muito real. As cores, a realidade, a particularidade da conversa, as falas, né? É muito real. Então, eu consigo distinguir isso, porque existem certas particularidades, certos detalhes, né, que no qual me fazem realmente, eu trago isso como uma questão de realidade. Né? Então, o que eu falei, às vezes posso ter desejo de conversar com um ente querido e não acontecer. E pode ser que aconteça. E pode ser até que seja breve, mas é muito real, é muito diferente. A sensação, o que eu quero mostrar, assim, a sensação é diferente da sensação de um desejo comum, ela é muito diferente. Né? Tanto que é tão forte, você quer ver uma coisa? Olha só, mesmo que você não sonhe que você teve contato com um ente querido que já desencarnou, mas você teve o contato e não trouxe isso em sonho. No outro dia, dá uma sensação de leveza, de bem-estar, de alegria, e quando eu penso naquele ente querido, meu coração está em paz, porque você teve o contato. Então você traz todas as sensações do mundo espiritual, você consegue trazer isso, e sensação não dá para disfarçar, é algo muito verdadeiro. Tanto que, olha que interessante isso, nós estamos falando de comunicação. A mediunidade, ela é traduzida por percepção e sensações. Se o fluido não é positivo, não é um bom fluido, seja de encarnado ou desencarnado, me dá um mal-estar. Eu posso não ter visto, posso não ter ouvido, mas eu registrei e me deu mal-estar. Então é difícil se enganar com a sensação, é isso que eu quero dizer, é muito difícil, entendeu? Eu já ouvi pessoas narrarem assim, eu em sonho tive num lugar horripilante, e narra a sensação, e se ela falar, ela começa a viver a sensação que ela estava no mundo espiritual. Entendeu? Então, a gente consegue distinguir por essa sensação, pela realidade dessa sensação. Não sei se ficou claro, se ficou dúvida a respeito. Uma curiosidade, não sei se tem uma explicação espiritual. Aquela questão de você acordar, às vezes, várias noites, às 3 horas da manhã. Isso já me aconteceu muito. Tipo, você bate o olho no rádio relógio lá, 3 horas da manhã. Tem alguma coisa que consiga explicar espiritualmente? Olha só, eu acredito que deva ter, Adriana, alguma questão a respeito disso, né? Mas eu, particularmente, assim, não tenho uma ideia por que desses horários, de você acordar, talvez, naquele horário, né? Olha só, algum fluxo energético, alguma coisa fluídica, né? Estamos falando do nosso fluido, alguma coisa que está descompensada conosco mentalmente, fluidicamente e emocionalmente. Então, existe sim alguns fatores que colaboram para aquele horário, entendeu? Por exemplo, eu sei que quem passa por processos de estresse, né, e processos de ansiedade, que geram um grande desgaste mental, emocional e fluídico, né, eu sei que picos da noite acaba acordando por uma certa deficiência, até mesmo de algumas substâncias físicas, até mesmo por a falta de algumas substâncias espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Nesse capítulo Sonho, no Livro dos Espíritos, ele diz que o sono, ele é reparador de duas formas, de duas maneiras, né? Ele coloca o repouso do corpo físico, e aí a gente sabe, pela ciência, o quanto é importante, né,
se eu não me engano, o pico de melatonina se dá às 3 horas da manhã, que é um antioxidante celular, um refazimento corporal, neural, né? A melatonina, ela é muito importante e ela se dá em níveis, né? Picos muito altos, ela é fabricada geralmente nessa hora da noite, né? Ela começa nessa faixa da noite. Então, é muito importante o sono porque refaz as nossas células, né? Os nossos órgãos. E, segundo o Livro dos Espíritos, também nós precisamos do sono para voltar para o mundo espiritual, para ter contato com a verdadeira pátria, com as pessoas que a gente ama, né? Estudar, conversar, quer dizer, você unir seu coração com quem você ama. E à noite se dá isso, você se desprender e estar com os seus, sejam eles bons ou ruins, né? Cada um tem as suas companhias segundo a sua vibração e a sua afinidade. Quando acontece, de repente, um problema de estresse, né, e que uma ansiedade, um problema emocional, né, provavelmente a gente não consegue ter um relaxamento. Não tendo um relaxamento, você não consegue se desligar por completo do corpo físico. Então, eu acho que essa função biológica e espiritual, para ser completa e salutar, é necessário, da nossa parte, buscarmos a reflexão da oração, do relaxamento, da meditação, nos prepararmos para dormir, para que a gente possa se refazer tanto na parte física como na parte espiritual. Mas como nem sempre nós conseguimos fazer isso, eu acredito muito que não há um desdobramento total do corpo físico. Então a gente fica, como a gente está muito preso mentalmente, emocionalmente àquelas questões, isso faz com que a gente fique chumbado no nosso corpo ou naquela atmosfera nossa. Aí automaticamente qualquer coisa você retorna ao corpo, acaba retornando ao corpo, né? E isso faz com que você não fabrique a melatonina como deveria ser fabricada, e isso faz com que você não consiga se reabastecer espiritualmente como é necessário se reabastecer, né? Então, acaba tendo esse estresse, né? Às vezes um processo de insônia, ou você dá aquela cochilada e logo você volta ao corpo, entendeu? Agora, por que do horário, naquele horário, aí eu não saberia te dizer por que daquele horário. Por que 3 horas, 3h30? Por que eu acabo voltando? Né? Então, não sei se tem algo ligado a esse processo todo, ou, como disse Isabel, você se condiciona, você acaba fazendo uma vez, como você está preso nessa realidade, você acaba repetindo, entendeu? Né? É a mesma coisa o seguinte, ó, a mente nossa, para se condicionar, ela é muito fácil, né? Se você você tem um ritmo, você quer ver uma coisa fácil? Fuso horário. Fuso horário balança com a cabeça da gente, né? Se você viajar de um estado para outro aqui no Brasil, ele já mexe. É incrível, né? Aí o que acontece? Até você se acostumar com aquilo, o teu corpo vai se adaptar àquela realidade mental, emocional e espiritual, né? Agora você imagina um estresse, a mesma coisa. Aí você repete uma vez, aí você repete aqui, aí passa a repetir. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado com esse condicionamento. Então eu tenho que procurar tomar um chazinho de camomila, fazer uma meditação, né? Pôr uma musiquinha, mas é verdade, pôr uma musiquinha para que eu possa, olha, eu preciso dormir, eu preciso, né, sair desse condicionamento de acordar toda vez naquele horário, entendeu? Se eu estou acordando naquele horário é porque o meu relógio biológico está condicionado de repente, começou a se condicionar aquela realidade, né? Então, acontece. É a mesma coisa o seguinte, a pessoa sempre teve um sono tranquilo, de repente ela começa a ter insônia. Aí, o que acontece? Se ela se habituar a tomar remédio para dormir, ela vai precisar daquilo. Então, ela vai reprogramar o relógio biológico dela. Entendeu? Então,
o relógio biológico nosso ele é muito condicionado à nossa questão mental, emocional e espiritual. Olha só, o remédio para dormir, é claro que a gente tem que fazer uma análise disso, né? Eu vou fazer só uma análise espiritual. É claro que tem algumas pessoas que necessitam realmente do remédio para dormir. Agora, olha, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o Brasil, segundo o companheiro Ed, é o segundo país que mais consome Rivotril. E segundo pesquisas, né, seríssimas, o Rivotril mata tanto quanto overdose de cocaína. Então, precisa ser analisado assim, eu preciso de Rivotril ou já é receitado o Rivotril porque eu tive 1, 2, 3, 4 noites de sono? O que acontece a gente ter mal dormidas? Acontece. Pode acontecer comigo, com fulano, ciclano. Agora, se você forçar teu corpo, ele vai voltar ao ritmo. É igual fazer exercício físico. Você parou 2, 3, 4 dias. Se você parar por total, óbvio que vai ser difícil, né? Reeducação alimentar, é claro. Você vai ter que se regrar, se condicionar mentalmente. Né? É a mesma coisa com o sono. Aí a gente parte para o remédio. Só que assim, o remédio, ele faz toda essa mecânica, que deveria ser realizada de uma forma natural, ele faz de uma forma artificial. Tudo bem, de início, maravilha. Aí aquilo, você começa a se viciar, né? Porque você não fica mais. O duro é desmamar disso, né? Aí você não tem, muitas vezes, um sono reparador. Pode acontecer. Eu já ouvi de pessoas que não conseguem relaxar. Elas dormem 8, 9 horas, mas não conseguem relaxar. Elas acordam sempre cansadas, estão sempre muito cansadas. Mas por quê? Porque mentalmente e espiritualmente não estão se reabastecendo no mundo espiritual. Então a gente precisa fazer a mecânica do corpo, mas fazer a mecânica da mente, traduzir para o corpo num aspecto salutar. Então é necessário que eu busque algumas terapias ou alguns artifícios que são naturais e que possam me ajudar para que eu durma de uma forma tranquila e que eu não precise do remédio e que eu consiga desmamar do remédio. Né? Existe, por exemplo, a meditação, a oração. Se desliga do celular por 1 hora. Gente, se vocês pegar isso aqui e ficar até na hora de dormir, é óbvio, a tua mente, o teu olhar, né, você está focado nisso, você está criando, você está jogando substâncias de adrenalina, porque você vai numa página, você lê numa notícia, você vai no lugar, curte, aí você briga com aquela postagem que o outro colocou lá de política, não sei o quê, aí começa, entendeu? Você está jogando adrenalina. Então, para quem quer dormir, deixa 1 hora antes, tablet, celular, televisão, né? Vai ouvir uma música, vai relaxar, vai ler um livro, entendeu? Você já vai condicionando a sua mente. Outra prática, exercício físico ajuda, alguns chás ajudam. Quem não tem a prática da oração, a yoga, a meditação, o trabalho de respiração. Tem muitos processos que te ajudam a dormir melhor e acordar bem. Porque aí, o dormir melhor é sinal de que você espiritualmente está bem. O não dormir bem, ou o não se reabastecer, ou não se refazer mentalmente, acordar cansado, irritado, é porque espiritualmente não se anda bem, não se está bem. Eu já comentei aqui que sono e sonho é um grande termômetro para nos mostrar como está a nossa condição espiritual. Sono agitado, sonho, acordar cansado, nossa, mostra muito a nossa realidade espiritual, emocional. Então, é necessário que eu ore mais, que eu vigie mais, né? É necessário que eu possa me conduzir mentalmente de uma forma salutar, benéfica,
que eu ore mais, que eu leia bons livros, né, que eu vigie as minhas falas, certas conversas, certos programas. Então, quer dizer, cada indivíduo aqui vai ter que se autoanalisar. Ok? Alguém quer colocar alguma coisa? Espera só um pouquinho, seu João. Se não pegar o microfone, não... Eu queria perguntar uma coisa. Uma pessoa está dormindo, de repente, ela é chamada por nome, ela levanta bruscamente, aí se vê que não tinha ninguém chamando. Não, tem sim. É porque assim, a gente começa a se desprender, eu sei o que o senhor está falando, me acontece muito isso, a gente começa a se desprender, e quando você vai se desprendendo, a gente vai entrando no mundo dos espíritos, né? A gente começa a entrar no mundo dos espíritos. E de repente um chamar de alguém do outro lado, né, no mundo espiritual, de repente o chamar, né, faz com que a gente volte ao corpo. Aí quando volta ao corpo, é óbvio que você vai olhar para um lado, para o outro, fisicamente não tem ninguém. Fisicamente não tem ninguém. Né? Mas realmente acontece muito isso. Né? Acontece muito. Você quer ver, ó. Quando os espíritos querem dar um recado, isso é de praxe, viu, pessoal? Eles, que a gente lembre de forma consciente. Porque muita coisa a gente ouve no mundo espiritual, mas como a gente está desprendido, né, parcialmente, bem desprendido, a gente está longe dos órgãos do sentido físico. Então, não registra. Você acaba não registrando. Né? Então, muita coisa acontece da gente ouvir nesse estado. O corpo está nesse estado. E a gente está bem desprendido. Então, vai ficar tudo no nosso subconsciente. Vai ficar guardado. Você quer ver uma coisa que os espíritos, quando eles querem nos alertar e que a gente traga de forma consciente, é quando a gente está voltando para o corpo físico. Aí ele fala assim, fulano, toma cuidado com aquela situação, aquilo pode te prejudicar. Aí você lembra. Por que você lembra? Porque você está retornando ao corpo físico, então os seus órgãos do sentido, seu cérebro, registrou. Ficou registrado. Como foi esse chamado aí? Seu João, você estava saindo do corpo. Por que você conseguiu ouvir e registrar de forma consciente, com os sentidos físicos teus? Porque você estava saindo ou você estava voltando. Tá? Então acontece muito isso. E aí fica gravadinho. Aí então só do espírito passar essa mensagem, olha, toma cuidado com tal situação. Quando eles querem que fique de forma consciente que isso tenha que ser resolvido logo. Precisa ser resolvido. Quando tem o momento certo para ser resolvido, a gente recebe muita orientação no mundo espiritual, não traz de forma consciente, mas está no inconsciente, está guardadinho, eu ouvi aquilo, e no momento exato eu também consigo usar aquela informação. Entendeu? Agora, quando eles querem que precisa ser resolvida amanhã, por exemplo, precisa ser resolvida aquela situação, não pode, você precisa trazer isso de forma consciente, isso precisa ser resolvido. Aí o indivíduo traz, nossa, me veio uma voz, uma coisa que era para eu tomar cuidado com aquela situação. Nossa, mas foi nítido como se eu tivesse ouvido. Realmente, você estava voltando ao corpo, falaram isso para você, houve o registro do teu cérebro físico de forma consciente. Entendeu? Por que o sonâmbulo não lembra, gente? Porque ele está completamente desprendido. Se ele volta ao corpo físico, você perguntar para ele, você lembra o que você falou, o que aconteceu? Não, não lembro nada. O médium inconsciente é a mesma coisa. Né? Se você perguntar para ele, olha, você lembra aquela comunicação, tudo aquilo? Ele vai falar, não, eu não lembro. E realmente ele não lembra. Ele não lembra. Quando ele volta para o corpo, ele não lembra mais nada. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Você lembra em
em 98, 99, mais ou menos, quando eu fiz uma pergunta para você e você me respondeu. Misericórdia, olha. Desculpa, Celso. Eu sou novo, mas eu sincero... Não é 98, é 2008. Mas mesmo assim, 10 anos atrás. Eu não lembro quando eu encontro alguém que falou, olha, eu estive lá no centro, lá, e você falou, aconteceu assim, olha, sinceridade, não lembro, desculpa. Mas vamos lá. É sobre sonho mesmo, né? Você se lembra que eu tive um sonho que eu ia morrer no dia do meu aniversário. Faltava uma semana. Misericórdia. E aí eu fiz essa pergunta. Aí eu fiz essa pergunta para você. E você me ajudou, me respondeu, não fica muito preocupado com isso, não, e tal, né? Mas eu estava preocupado, né? E aí, quando eu trabalhava na banca naquela época, aí um dia você passou na banca, em frente da banca, e aí, Celso, tudo bem? Falei, tudo bem, mas tudo bem mesmo? Eu falei, opa, tem coisa aí. Aí eu Será que eu vou desencarnar? Fiquei assustado, cara, fiquei assustado. Mas, para você ver, fazem 10 anos já, e graças a Deus estou aqui, estou firme. Você está bem? Você sabe que se tudo bem, né, Sandra? A Sandra está ali, ó. Eu olho para o Pablo. Eu não posso fazer muito isso, porque eu sou muito de brincar, né? Eu não levo, assim, né? E as pessoas, às vezes, acham que eu estou perguntando porque tem alguma coisa, né? E eu faço isso com o pessoal lá da Cine Profissional. A Sandra está aí, é testemunha. Eu falo, e aí, Sandra, tudo bem? Aí ela olha para mim, não, tudo bem. Aí eu olho nos olhos, mas está tudo bem mesmo? Eu falo, mas será que está acontecendo alguma coisa, né? Ele está vendo alguma coisa, sentindo, né? Então eu falei, realmente eu não posso falar tudo bem pela segunda vez, porque aí eu acho que complica. Mas sabe o que acontece isso? Olha lá, minha mãe está ali, ó. Aí, ó. Então não posso perguntar se está tudo bem por mais de 2 vezes. Se eu perguntar, aí complica, né? Mas sabe o que pode acontecer nesse caso aí? Existe muito espírito brincalhão também, né? Os nossos irmãos obsessores ou brincalhões mesmo. E pode acontecer da gente estar retornando ao corpo e ter essa condição também, de alguém falar assim, olha, você vai morrer no dia do teu aniversário, olha, você vai desencarnar. Porque os bons espíritos, eles não colocam essas situações. Tá? Eles não colocam essas situações. Eles não colocam nem data, nem hora, nem dia. Isso está no livro dos médiuns. Isso está pode ser alterado, perfeito, pode ser alterado. Você pode ganhar uma sobrevida aí e dizer, olha, vai ficar mais 5 anos, 6. Por que os caras vão falar para você vai desencarnar daqui uma semana, você vai criar uma... Não, eu morro na véspera, porque do jeito que eu sou ansioso, eu falo, meu Deus do céu, tem que resolver isso com fulano, com ciclano. Nossa, já tem um perereco, né? Então, para quê? Eles vão criar, eles não vão nos ajudar com essas informações. Até porque, uma coisa muito interessante, na hora do desenlace, no momento, 1 mês antes, 2, um tempo, a gente sente algo diferente no ar. Né? É muito interessante isso. A gente sente algo, né, que está diferente. A gente já começa o desapego, a gente começa o preparo. Então, sente. A gente vai sentindo que está acontecendo algo. Uns mais, outros menos, mas consegue ter esse pressentimento. Não estou dizendo que são todos, mas algumas pessoas conseguem sentir isso, que elas já estão partindo, que elas já estão indo embora. Né? Então, é muito interessante isso daí. Né? Às vezes ligam lá para um amigo, às vezes perguntam, olha, como é que você está? Né? Ou uma relação aflituosa, né? Às vezes liga para resolver, olha, você me desculpa aquela situação, né? Então acontece muito disso aí, né? Que bom, Celso. Porque se alguém falasse que eu iria desencarnar daqui uma semana, eu iria ficar preocupado. Mas como o Benedito disse que eu tenho muitos anos de vida, então qualquer informação que vier contrário, eu sei que eu tenho muitos anos aí pela frente.
Aproveitando a pergunta do seu João, tem uma pergunta na internet. A pessoa perguntou quando você ouve falando mãe, só que não é seu filho que está te chamando, o que poderia ser? Não é o seu filho dessa existência? Isso, dessa existência. Mas olha só, a pessoa pode ouvir mãe e não ver, e pode ser o filho no sono, no desprendimento do sono. Pode ter esse contato, né? A gente tem muito... Olha, pessoal, deixa eu só dizer uma coisa para vocês interessante. Quando a gente se desprende, a gente tem contato com amigos que vivem na França, que vivem na África, que vivem na Itália, que vivem em várias situações. E quando a gente se desprende do sono, pelo sono, a gente se reúne com esses amigos. Se reúne com família, com alguns entes familiares, né? E pode acontecer, né? Do filho chamar a mãe, a não ser se ela reconhecer que não é a voz do filho. Não reconheço que é a voz do meu filho, mas que me chamou de mãe, né? Mas pode ser algum espírito familiar que a veja ainda como mãe, que tem carinho por ela como mãe, né? Pode acontecer. Ok? Não? Alguma pergunta a mais? Ó, a questão 431. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, acordado, que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Olha que interessante isso. Às vezes, esse indivíduo que entra nesse estado de sonambulismo, nessa existência, é um indivíduo de uma vida muito simples, às vezes de pouco estudo, né? E que quando ele entra nesse estado de sonambulismo, ele consegue falar de conhecimento e de coisas que no qual, nessa existência, ele não possui. Então, como é que se explica isso, né, na pergunta de Kardec? A resposta: ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe supões. Apenas eles dormitam, porque o seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo, que é ele, como nós, espíritos, que está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que entra desperta dessa letargia. Então, o que acontece? O estado de sonambulismo é um estado de letargia, de sono profundo, né? Esse indivíduo se desprende do corpo, ele consegue animar esse corpo, né? Ele fala, ele anda no escuro, e às vezes ele pode falar de coisas que nessa existência ele nunca adquiriu. Ele não adquiriu nessa existência, mas ele, como ele está desprendido, ele tem contato com o quê? Com os talentos dele, de outras vidas. De outras vidas. Né? E aí, então, ele pode falar numa língua, no estado sonambúlico, que ele não aprendeu esse idioma aqui. Que mal é mal, ele sabe o português. Mas no estado sonambúlico ele fala perfeitamente o inglês, o castelhano, né? Ou a língua japonesa, enfim, provavelmente foi um poliglota. E aí, então, ele consegue ou um conhecimento literário, um conhecimento científico, filosófico, enfim. Por quê? Porque, na verdade, ele está desprendido do corpo, então ele tem contato com o eu dele, com os eus dele, com conhecimentos que no qual ele adquiriu. Receituário, né? Pode passar receita, uma série de coisas, né? Mas porque ele tem esse contato. Então, o processo sonambúlico fica muito claro que é um processo anímico da alma, sempre da alma, processo da alma, né? E esse processo anímico, é claro que ele está ligado a uma faculdade mediúnica, porque toda faculdade mediúnica precisa ter um processo anímico. Não adianta de nada um indivíduo querer pintar
pintar, eu vou fazer pictografia, ou eu vou fazer psicografia, se ele, no mínimo, não tiver um conhecimento da língua portuguesa nessa existência ou em existências anteriores. Né? A pictografia, se ele não tiver o conhecimento nessa existência ou em existências anteriores, ele não vai ser um bom instrumento. Não vai ser um bom instrumento. Né? Ele precisa, porque os espíritos utilizam o quê? A matéria mental dele, a faculdade dele, a parte anímica dele. Eu quero ser um grande orador e inspirado, quer dizer, mas para você ser um grande orador, você precisa, pelo menos, ter uma faculdade anímica da oratória, nessa vida ou em vidas passadas. Né? A gente vê o Divaldo falando, né, de uma forma magnífica, né? Parece uma metralhadora quando ele começa, os dados que ele dá, ele vai, ele volta, e, né, narra situações, ele brinca, quer dizer, aquilo tem uma parte que é do Divaldo. Para os bons espíritos utilizarem o Divaldo como um bom instrumento, que ele tem essa facilidade da oratória, o Divaldo deve ter praticado isso em outras existências. Não tem como. Até mesmo o conhecimento dele. Não é um conhecimento só dessa vida. A gente vê que ele é um indivíduo extremamente inteligente. Né? Além de ele ler muito agora, quanto que ele deve ter lido, adquirido conhecimento em existências passadas? Então, os espíritos utilizam o quê? A matéria mental dele para revestir o quê? O pensamento dos espíritos. É assim que funciona, pessoal. Não tem como. A gente fala do Chico, né? Mas o Chico já vem exercendo essa capacidade mediúnica dele, talvez há muitas existências. Segundo consta lá, o marido da Meimei diz que o Chico foi uma das meninas que psicografou com Kardec lá. Até esqueci o nome dela. E que, para mim, é uma prova de evidência muito grande. Né? Porque o Chico, em questão de psicografia, é imbatível esse fenômeno dele. Então, ele deve ter exercido, ele deve ter cooperado com o espiritismo. Então, provavelmente é o que eu falei. Eu também penso a mesma coisa. Ele deve ter convivido com Kardec. Para saber de doutrina espírita, como ele sabia, ele tinha que ter um contato com Kardec. Desculpa, pode... Você lembra o nome? Não? Você quer uma pergunta? Não? Rapidinho, só para eu finalizar aqui, você já pergunta, desculpa. Então, o Chico provavelmente deve ter desenvolvido isso em um contato com o espiritismo. Tinha que ser alguém próximo a Kardec. E, para mim, encaixa perfeitamente nisso. Né? O Chico é uma alma feminina. A alma feminina, entenda assim, ele mesmo dizia que ele já tinha vindo a várias e várias existências num corpo feminino. Né? Então, o Chico é muito mãe, o Chico é muito dócil, é a sensibilidade que desenvolve no corpo feminino, a obediência, a resignação. Aí você vê o Emmanuel, a figura do pai, né? o indivíduo austro, firme, racional. Então, você vê a simbiose entre Chico, emoção, e o Emmanuel, razão. Uma perfeita harmonia. Eduardo, você disse que no sonambulismo, o exemplo que você acabou de nos dar é que você entra em contato com os seus eus. E aí você usou o termo animismo. No desenvolvimento do médium ou no trabalho, o animismo também é esse contato com o eu? É a mesma forma com o médium que está iniciando? É isso? Perfeito, é o anímico. Quando a gente começa o desenvolvimento, o exercício mediúnico, eu não vou dizer desenvolvimento, porque não existe desenvolver mediunidade. Mediunidade é um germe que ela eclode, né? Quando ela eclode, você precisa limpar o filtro dos teus eus. Seria uma limpeza dos teus eus, desse filtro. Então, você começa num processo muito anímico. É da tua alma, são dores da tua alma. Né? Por exemplo, o médium de psicofonia no começo é muito anímico, e quem tem um pouquinho de experiência percebe que é animismo do médium, que é importante ele colocar aquilo para fora, porque ele começa a colocar aquilo para fora, ele na verdade ele está
ele está limpando o filtro mediúnico dele. Ele precisa colocar o eu dele para fora, ele precisa entrar num transe, e ele entra num transe, num estado de hipnose mesmo, que é muito parecido com a mediunidade, é o mesmo processo, ele entra nesse estado de transe, e ele entra em contato com as memórias dele, de vidas passadas, de situações passadas, e ele começa a narrar. Às vezes uma morte traumática, um desencarne traumático em vidas passadas, de repente um afogamento, e ele começa a narrar aquilo. Parece que realmente é um espírito, é ele, né? Mas parece que é algum espírito sofredor, mas não é ele. Então não tem nada errado nesse processo. Por exemplo, hoje é compreensível quando o Chico tinha psicografado mais de 100 mensagens. O Emmanuel olha para ele e diz assim, ó, pode rasgar tudo, agora você está pronto para começar. O que o Emmanuel quis dizer para ele? Você limpou teu filtro anímico, porque muita coisa dessas mensagens eram tuas, eram suas, e você precisava colocar para fora. Por isso que a mediunidade, Leandro, olha que legal, como é bacana a questão da mediunidade. Ela é terapêutica. Ela é terapêutica para o médium, porque ele entra num TVP, ele mesmo faz uma terapia de vida passada, não precisa. Ele mesmo faz essa TVP. Porque ele busca memórias, ou são acionadas essas memórias, e os bons espíritos permitem isso, ou os bons espíritos acionam isso, para que ele coloque, se ele é médium psicofônico, para que ele coloque através da fala, das emoções, põe para fora, fala, verbaliza, ou ele coloca no papel. Então, engana-se que a terapia da mediunidade é somente para os desencarnados. Ela é muito para o médium. O médium coloca muito dele, e é importante que ele coloca. Né? Muito dele. Ele limpa esse filtro. Depois, ele vai se equilibrando, se restabelecendo, enfim. E aí começa o processo mediúnico. E aí o próprio médium consegue separar isso, o que é meu, o que é espiritual. E às vezes, se ele não estiver bem emocionalmente, é importante que ele continue trabalhando, mesmo que ele coloque o eu dele, não tem problema nenhum. Porque junto com o médium também tem outros eus desencarnados que precisam se utilizar dessa situação. Pode. Ó, o Benedito está dizendo aqui o seguinte, nesses processos anímicos, também, eles utilizam desses processos também para os desencarnados, que têm a mesma afinidade, a mesma emoção. Porque você poderia questionar assim, por que certas pessoas só recebem aquele tipo de espírito? É errado? Não, não é errado. Na verdade, existe uma afinidade, existe uma necessidade terapêutica, existe um compromisso com aqueles espíritos, com aquele tipo de situação, primeiro com a consciência dele, com as emoções dele, o médium. Depois, com aquele grupo de espíritos que passam a se comunicar e a gente fala, mas é a mesma comunicação, mesmo tipo de situação, então também não tem nada errado. O Kardec coloca muito bem isso no Livro dos Médiuns também, que isso pode acontecer. Né? Agora, o processo anímico pode acontecer de passar. A pessoa ela entra naquele estado, e daquela situação, ela repete aquela situação, e depois, com o tempo, passa, e aí a mediunidade, a faculdade dele, toma um outro percurso. Pode acontecer. Mas é importante, a questão anímica ela é muito importante. Muito importante, muito, muito. Não tem como, viu, Leandro? Então, precisa ter o processo anímico. É como algo ruim, né? Quando se falava em animismo, é animismo, é do médium, né? Não, não é ruim. Não é ruim. Né? É um processo que é necessário. E aí, Leandro, cada indivíduo, que tem um tipo de percepção, de sensação, eu sempre digo que o médium de psicofonia não é igual ao outro.
Cada indivíduo é um intérprete dessa realidade. Então, não dá para a gente taxar, não dá para a gente padronizar essa questão da mediunidade ou comparar certos médiuns ou assim, ou assim. Não tem como. Cada indivíduo é um ser à parte, né? Então, o processo anímico é muito importante. Ele é salutar, ele faz bem e é necessário. É necessário que você se alimente para que você compreenda e revista a linguagem dos espíritos, o que eles estão passando, o vocabulário deles, né? Então, não tem como. Ou você adquire agora, ou você já adquiriu em vidas passadas, enfim, já exercitou isso e vem trazendo de existência para existência. Tá? Só vou acabar de dizer aqui, ó, só para a gente encerrar essa resposta aqui. Bom, então ele diz, né, que como nós espíritos que está encarnado na matéria para cumprir a sua missão e o estado em que entra, né, do sonambulismo é despertado através dessa letargia. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes e é essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Quer dizer, ele tem esse contato por esse processo de existências e memórias de vidas passadas. Entrando no estado a que tu chamas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. No livro do Gabriel Delane, chamado Animismo, ele narra um caso que parece ser de dupla personalidade, e ele vai estudar esse caso. O que acontece com o cidadão? Né? É uma mulher, né? Uma mulher que tinha essas crises de letargia e entrava num estado de sonambulismo, em vigília. Ela estava aqui, de repente ela entrava num estado de letargia, num sono profundo, quando vinha uma outra personalidade. Né? E essa mulher, nessa existência que ela vivia, era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito fechada, introspecta, sofrida pelas aflições da vida, as dificuldades e tudo mais. Quando acontecia isso, de vir uma outra personalidade, né, era uma outra pessoa, que tocava piano, que sorria, que falava outros idiomas, de um conhecimento muito profundo, né? Que no qual essa mulher, nessa existência, tinha uma vida simples, de miséria, de dificuldade, de privação financeira, de privação do conhecimento, né? E o Gabriel Delane foi estudar esse caso. O que era isso? O que acontecia com essa mulher? Então, ele explica que essa mulher, ela entrava num estado de sonambulismo ou de letargia, e quando vinha essas memórias, na verdade, eram memórias de vidas passadas, de uma personalidade de vidas passadas, que não aceitava essa existência, não aceitava, né, aquilo que ela estava passando agora, não aceitava. Era um espírito muito orgulhoso, endurecido, então, que conseguia provocar esse fenômeno. Ela conseguia provocar esse fenômeno, pela não aceitação dessa atual existência, das experiências que tinha que passar. Então, ela falava até o nome que essa personalidade tinha vivido em tal época. Né? E aí ela fez um tratamento magnético, ela fez um tratamento com passes e tudo mais, e aquelas memórias foram se enquadrando, se encaixando, e aí ela não teve mais essas crises sonambúlicas, né? Essas crises que ela entrava nesse estado diferenciado da consciência, alterado, e ela conseguiu tocar a existência dela. Mas isso provocava o quê? Uma abertura para memórias lá de vidas passadas. Acontece muito isso em hipnose, viu, pessoal?
Acontece, tem pessoas que quando toca naquela memória, ela se vê naquela situação, fazendo, se é de poder, se é disso ou daquilo, quer dizer, ela vive tudo aquilo. Vive tudo aquilo. Né? E acontecia muito isso. Então parecia um fenômeno de dupla personalidade, mas nada mais era do que esse estado de sonambulismo, mas era muito ostensivo nesse caso com essa mulher. E acontecia muito por um estado de expiação, ele falou. É um processo expiatório para aquele espírito endurecido. Que hoje se via, né, em certas privações financeiras, materiais, de conhecimento, e que não aceitava isso quando entrava nesse estado de sonambulismo. Nós vamos para a nossa parte prática. Pessoal, quinta-feira, algumas pessoas já nos questionaram, então quinta-feira a gente não sabe como que vai ficar a situação, então nós não decidimos ainda se nós vamos abrir o centro ou não. Né?